A resposta pro título desse vídeo é sim, só que eu vou te explicar o porquê. Bom, vamos lá. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo a mocota, porque basicamente eu tava vendo um vídeo do Master Alucard sobre o anime de Castlevania da Netflix. Era de se esperar, um fã de Castlevania de verdade falou que a animação era uma merda, como a adaptação era um lixo, e eu concordo com 100% do que ele disse. Ela só deixa os jovens com ereções constantes porque é um roteiro raso e superficial, cheio de palavrão, Coma merda e morra. violência, uma pitada de sensualização e animação bonitinha. Isso já é meio que suficiente pra captar os sensores de todo mundo que assiste essa merda. E sempre rolou uma briga por parte dos fãs de Castlevania, porque tá adaptando o que eles gostam, o que eles consomem há mais de 30 anos. 6 temporadas e o Vampire Killer não matou um vilão principal. Se eu falar alguma besteira, fãs de Castlevania de verdade, bota nos comentários aqui e responde. A Vampire Killer é a única arma que pode dar cabo em criatura do caos. Cara, vampiros pegam o Vampire Killer na mão e não evaporam. A Succubo lá leva uma lapada do Vampire Killer aqui, ó, e não toma dano. Mas por que uma adaptação, ela tem que adaptar o formato? Porque formato é diferente. Escrever um livro é totalmente diferente de escrever um roteiro audiovisual. Uma série é totalmente diferente de um videogame. O roteiro, pra cada uma dessas coisas, exige uma compreensão do formato muito avançada. Então assim, e aí, rapaz? Aqui, ó. Se liga, se liga. Aqui, ó. Que da hora. Que tipo de pessoas vocês roubam? Deficiente, bêbado, moça gorda, sem joelho. É beijão. Tá bom, vem pra cá. Uma adaptação, ela precisa seguir conceitos básicos do universo do que ela está adaptando. Castlevania da Netflix não é nem isso. Eu não sou fã de Castlevania, mas eu sei o que é ver uma adaptação de algo que você gosta muito ser mal feita. Porra, eu tive uma aula, acho que era de profissão roteirista. Uma adaptação, ela precisa respeitar e venerar o material original, porque sem o material original não teria a merda da adaptação. O anime de Castlevania, os caras não sabem nem o que é caos, que é um bagulho básico pra cosmologia, pra mitologia de Castlevania. Básico. Então, pra fazer um anime de Castlevania, os caras tinham que ter sabido o que é a criatura do caos. Eles deviam saber que a igreja, no universo de Castle, não é uma inimiga. A igreja de Castle fez muita merda, mas ela não é esse demônio todo que Castlevania pregou. É que o Warren Ellis, ele é um cara barbado já. Só que ele tem a mentalidade de um adolescente Ed. Então é claro que ele vai aloprar a igreja católica em tudo que ele puder. Porque assim, tem uma diferença muito grande entre a igreja católica em Castlevania é uma aliada, ela toma decisões ruins, mas no geral ela é uma aliada pra a igreja culpada por 100% de ruim que acontece em Castlevania. E outra coisa, essa porra desse anime começou porque o Warren Ellis se orgulha de nunca ter jogado nenhum dos jogos, quis adaptar. Ele falava publicamente antes dele ser cuspido pra fora da equipe, dizendo, nunca joguei nenhum desses jogos de merda aí, mas eu quero adaptar. E ele tentou adaptar Castlevania pra uma animação, pra um filme animado, lá nos anos 2000. Não conseguiu, porque o criador de Castlevania conseguiu parar ele de fazer um negócio tão horroroso. Aí a Netflix foi lá e deu carta branca pra ele fazer o que quisesse. Porra, é um anime de Castlevania. 4 temporadas, mais 2 temporadas de Castlevania Nocturne. Preciso rever aquela timeline maravilhosa de Castlevania do Master Alucard. 5 horas de vídeo. Para as bonequinhas da Netflix falarem que Castlevania não tem história. Mano, se vocês pararem pra estudar a lore dos jogos, vocês vão entender o quão raso é a história do anime. É tipo Watchmen. Quem viu o filme do Snyder, adorou. Quem é fã da HQ, achou um lixo. Só que a galera entende. Mas quando é com Castlevania, as bonequinhas da Netflix, elas ficam muito putas, elas vão defender um anime ruim, porque tem a animação bonitinha. E nem é tão bonitinha assim. Eles não estão nem aí no universo dos jogos. E as mesmas bonequinhas da Netflix defende e fala, não, mas não tem que ser igual também, a adaptação tem que ser diferentinha. Não, a adaptação precisa adaptar. Se tem algum recurso narrativo que é defasado, ultrapassado, ou até mesmo uma merda, você vai lá e tira. Você troca por algo bom. Que adaptação você considera boa se Castlevania você acha um lixo? The Last of Us, The Boys, Invencível. A HQ de Invencível, ela é incrível. O problema é que falta um temperinho a mais. A animação adaptou a história, trouxe conceitos novos. Eu mandei um saco de Pix pro Xandão. Hulk! Tem certeza? Pix, caralho!
aprofundou alguns personagens e trouxe momentos internos dos personagens muito diferentes. The Boys eu não vou nem falar nada. A HQ de The Boys é um lixo, ela é horrorosa, não vale seu tempo, só que a série tirou leite de pedra. E estragaram na quarta temporada com uma escrita medíocre. A quarta temporada é um monte de filler, de coisas que são levantadas só pra serem derrubadas logo em seguida. É um cacete. Eu acho The Last of Us uma adaptação interessante. Ah, mas é Ctrl-C, Ctrl-V do jogo. Não é. Eles adicionaram muita coisa, eles aprofundaram muita coisa. Teve aquele episódio do Bill e muita gente falou que era exagerado, que era muito gráfico. Cara, talvez, pode ser, não ligo. Não ligo. Primeiro, a escrita de hoje em dia está preguiçosa, fato. As coisas estão cada vez mais medíocres e não surpreendentes. Por surpreendentes, eu não quero que você pense que é dever do roteirista, é dever do diretor criar uma coisa nova. Não é função do roteirista reinventar a roda. Esquece isso. Você pode fazer um feijão com arroz, mas faz direito, bota um temperinho. Você é um escritor novo, mano, desiste dessa merda. Kill yourself now. Eu fiquei pensando, cara, as pessoas degladiam muito hoje em dia por causa de ficção. Principalmente hoje em dia que a gente tá vivendo uma guerra cultural entre cultura woke versus nerdolas. E aí vem a pergunta do vídeo, né? Ficção importa? Ficção tem impacto no mundo real? Sim, mas não daquele jeito Record, que os videogames influenciam a rapaziada mais jovem. Mas assim, desenhos infantis moldam o caráter de uma pessoa em partes. O desenho infantil, ele tá lá pra passar mensagens de seja bonzinho, seja estudioso, não maltrate seus amiguinhos. Se ficção não importa porque o boneco não existe, por que o desenho vai ensinar valores pra uma criança? E assim, não sei se vocês lembram, mas quando tava tendo um probleminha com os bigodistas, surgiu Capitão América e Superman. Na época em que Capitão América surgiu nas HQs, a HQ do Capitão América é basicamente propaganda anti-nazista. E essa merda influenciava a galera a pensar que não é uma merda. Gandalf do extremo futuro aqui falando, eu falei de um jeito muito jeca, e assim, só um disclaimer básico, ultra básico, eu não concordo com a ideologia do austríaco do bigode, eu não fecho com esse cara, tá bom? Eu falei de um jeito jeca, mas o meu ponto era, a HQ do Capitão América servia com propaganda anti-austríacos de bigode. Era só isso, não pontuei isso como se fosse uma coisa ruim, tá bom? Beleza? O criador de Superman, ele disse, o mundo tava uma merda, tava cheio de caos, e eu quis meio que trazer uma luz pra tudo que tava acontecendo. Ele criou um personagem bonzinho, da hora. Mas assim, a galerinha com foto do Capitão Pátria no perfil, eles ficam muito putinhos quando você fala que o Superman tem que ser bonzinho e que ele tem que ter um traje tosco de pano, cueca por cima da calça. Por que o Superman usa aquela roupinha de pano? É porque mamãe costurou pra mim. Porra, isso é legal pra caralho, velho! Se a sua mãe te dá uma roupa de aniversário, você xinga, véia? Então assim, ficção importa? Sim, importa. Mas, se ficção não importasse, quando você tá vendo o seu anime favorito e você vê aquele momento emocionante, aí toca a abertura e o... Chegou a hora. Se você for um cara muito apegado a essa obra, você vai suar um pouco pelo olho. I just want somebody to jiggle my balls. Mas ficção não importa. Por que você tá impactado emocionalmente com isso? Sendo que o personagem não existe. Por que você tá puto porque trocaram características essenciais da aparência e ou da personalidade do personagem, se ele não existe, né? Porque ele é meu personagem favorito. Porque enquanto eu era um nerd dos anos 80 e 90, quando eu era pisoteado por tudo e todos, quando eu não conseguia fazer amigos, eu conseguia ler as HQs do Homem-Aranha e me identificar com ele. Vocês esqueceram que nos anos 2000, quando ficaram sabendo que quem ia ser escalado pra fazer o Peter Parker no Homem-Aranha era o Tobey Maguire, a nerdolada ficou puta e começou a achar um absurdo? Por que o Tobey Maguire não pode ser um bom Peter Parker? Porque ele tem o cu azul, ele é bonitinho. Peter Parker é um nerd fudido, sofre bullying. Só por ele ser do cu azul, implicaram. E aí, é preconceito com cu azuis também? É o tal do racismo inverso? Então eu quero que vocês parem pra pensar antes de vocês usarem esses argumentos pífios, de tipo, mas o boneco não existe, por que você tá preocupado com o que vão fazer com ele na HQ? Porque, bom, se o boneco existir não fosse um problema pra mesma galera da turma Lacrola, eles não teriam esperneado por 2016, 17, 18 e 19 inteiros para as empresas colocarem mais diversidade nas coisas. Diversidade sempre existiu, cacete. Puxa, por que você tá reclamando de diversidade forçada no boneco? A nerdolada meio que gosta do Pantera Negra. Galera nerdola meio que gosta do Super Choque. O Coisa? O que o Coisa tem a ver? O que o Coisa tem a ver com diversidade e com preconceito? Só significa que você não sabe cacete nenhum do que você tá falando.
Nessa hora vocês podem olhar e pensar, tá vendo como se identificar no boneco é importante? Mas cara, a identificação moderna tá no nível self-insert. Isso é estúpido. Você precisa do boneco ser seu clone? Vamos supor que você vai abordar uma parada sobre preconceito. O personagem que tá sofrendo preconceito, ele precisa ser igual a você? Não, dá pra você passar uma mensagem através de narrativa, através de storytelling, de múltiplas maneiras. Posso criar uma história de um planeta alienígena em que todos os alienígenas são azuis, aí nasceu um vermelho. Esse vermelho vai ser pisoteado por todo mundo por ser diferente. Foi só 2 dedos, foi só 2 dedos. Ele precisou ser marrom pra se identificar com o público de pele marrom? É claro que não. Eu sou chato com essas coisas, eu tenho toque com essa merda. E sim, gente, o Nerdola é um cara reclamão. Muita gente que fala, vocês ficam reclamando o dia inteiro, vocês são muito chatos. Sim, a gente é chato, porque a gente não quer diversidade forçada. Meu ponto é, pegar o exemplo do brasileiro médio. Eu sou um CLT fudido, 6x1, chego em casa, dou 300 conto pra jogar a porra do jogo. Aí eu vou lá, passo 2050 horas criando meu boneco no RPG. Aí eu vou lá e o personagem da minha party tá pagando flexão porque ele errou um pronome. O cara rala de trabalhar o dia inteiro. Chega em casa, ele quer assistir um anime que adapta um jogo que ele gosta muito, que ele é fã há 20 anos. Aí ele vê a Maria se comportando que nem uma NPC do Twitter. Ele vê a Annette sendo burra insuportável. Ele vê o Richter sendo um merda. Tipo, o argumento que muita gente do lado lacrola da força usa pra defender cultura woke, usa pra defender diversidade forçada, é que você não gosta dessa HQ da Marvel super mal escrita, feito com a bunda, porque tem um personagem preto bem ali. Proibido preto! Ah, é por preconceito. Não, seu idiota. Não. Tu usa um monte de termo em inglês, mas você se importa com pronome neutro? Sim, porque, bom, dentro do inglês e dentro do português eu posso utilizar algumas gírias, mas eu não quero que viole a regra gramatical quando uma equipe de tradução fez a porra do jogo. Galera que legendou o joguinho, eles têm que saber de regra gramatical pra legendar um jogo. Eu vou falar um bagulho pessoal meu, que só eu me incomodei. Eu garanto que mais ninguém ficou incomodado com isso. Eu tenho um toque fudido com português. Eu me policiei a minha adolescência inteira quando eu comecei a escrever história, escrever livro, enfim. Eu falei, cara, não dá mais pra eu escrever que nem um analfabeto, eu colocar um VC, um PQP, um PDP. Então, tudo que eu escrevo, desde mensagem no Zap até um texto sério, eu me pressiono a tentar fazer o negócio mais gramaticalmente correto possível. E no God of War 2018, teve um pequeno descuido na legenda. Às vezes tinha um ponto, aí não tinha um espaço, era o ponto e a palavra logo de cara, ele não tinha um espaço. Mas tudo bem. Eu não sei qual é a tendência das empresas hoje, por que elas estão com uma escrita tão vagabunda, tão ultrapassada, por que eles ainda dependem de clichês. Sim, clichês. Madame Teia, cacete. Eu vi Madame Teia pra dormir e assim, eu só não consegui dormir porque eu tava com uma insônia do caralho. Em qualquer outra circunstância eu teria capotado nos primeiros 10 minutos. Mas assim, pau no cu do nerd, que paga as contas da porra da Marvel desde os anos 30, 40. Pau no cu desse nerd, né? Eu sei que é um motivo meio besta pra se incomodar com isso a ponto de fazer vídeo, mas eu sou a porra de um escritor. Trabalhar com universos ficcionais é minha paixão, então é óbvio que me afeta. Mas ficção importa. Até porque, bom, se cultura woke realmente não existisse, as empresas não estariam rolando demissão em massa, a Disney não teria falado, galera, vamos expulsar o time de diversidade aqui. As próprias empresas grandes, as Big Techs, elas disseram, vamos parar um pouquinho de cultura woke, não tá dando muito dinheiro pra gente não. Chega de gay. As empresas investiram em algo que não existe? Você pode discordar de mim, beleza, pode discordar de mim, pode ser a favor do lado de colocar diversidade, só não seja a favor de diversidade forçada. Ao invés de você bater palma pro Sam Wilson, por que você não bate palma pro Super Choque? Cadê o Super Choque, irmão? A gente gosta do Super Choque. A gente que é nerd, a gente não odeia você que é lacrou. A gente só quer a mesma coisa, uma história bem feita, bem escrita. Só isso, mano, não reinventa a roda não. Como você deve ter visto, eu tô aqui acompanhando o bagulho na edição. O meu editor, ele é muito bom. Problema eu esqueci de colocar algumas coisas. Esse vídeo foi gravado meses atrás, numa época em que a minha opinião era X e agora a minha opinião é um pouco diferente. Então eu vou ter que fazer mais um disclaimer. Desculpa. Eu acho que de cabeça a única coisa que eu quero esclarecer em comparação ao vídeo que eu fiz é a parada que eu disse de que, tipo, não, nerdolas e lacrolas, a gente quer a mesma coisa que vocês, só que por métodos diferentes. Não. Hoje minha opinião é completamente diferente. Hoje minha opinião é, vai tomar no cu lacrolas,
É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês não querem a mesma coisa que a gente, vocês não querem uma história bem escrita, vocês querem empurrar goela abaixo um psyop progressista. Só que as pessoas não são tão idiotas. Ficção importa, cultura woke existe e já está morrendo, ainda bem, porque com o fim da diversidade forçada, a gente pode ter diversidade natural agora. Então é isso, é nóis, forte abraço. Eu mostrei meu gato e agora eu vou mostrar a irmãzinha dele aqui, ó. Olha que gracinha. Pipo de crack? Paralelepípedo de... Kung Fu, você conhece?